Você que é dono de transportadora, sócio, empresário do transporte, precisa assistir esse podcast. Nós vamos falar sobre vendas, venda de frete, venda de serviço de transporte. Gente, está massa esse podcast. Eu estou aqui com um especialista, Vitor Perini. Ele já trabalhou em várias empresas gigantescas, né? A maior consultoria de marketing do Brasil, né? Que vigente hoje, né? Se você olhar lá na internet, é a maior consultoria de marketing do Brasil. E hoje está fazendo vendas incríveis pela Active Corp, conversando com empresas de diversos setores, atuando aí na área de marketing e comercial, né, Vitor? É verdade, obrigado aí pela introdução. E vai ser um papo muito importante ali, porque vendas é o principal ali que faz uma empresa crescer, né? Obrigado pela presença, Vitor. Esse bate-papo vai ser incrível. Por quê? Porque é o seguinte, uma empresa sem venda não cresce, não morre, na verdade morre, né? Se não tem venda, morre. É verdade, é verdade. Se você não está crescendo, você está pronto para cair. E é o seguinte, empresário que não é vendedor tem que olhar para vendas, tem que identificar ali, porque tem muitos empresários que a gente conhece, Vitor, aqui na empresa, que eles têm um único cliente. O que acontece se essa empresa perde esse único cliente? Eu conversei com um cliente recentemente, um transportador, e ele tinha uma operação grande, mas ele atendia um único cliente, que nem você falou. E aconteceu, ele não perdeu o cliente, mas o cliente teve um imprevisto e eles pausaram as entregas por 3 meses, por um fator externo do mercado. E o cara ficou desesperado. Sabe o que é você perder toda a sua operação de um dia para a noite sem você poder fazer nada? E nem é porque o cliente brigou com você, alguma coisa assim? Ô, Vitor, é o seguinte, ó, meu pai já falava quando eu era criança, não coloque todos os ovos numa única cesta. Né? Você vai pegar um único cliente e apostar todas as fichas nele, é um risco muito grande. Não que não dê certo, tem muita empresa que opera assim anos e anos e anos e está tudo bem, né? A escolha do empresário. Agora, o mercado está cada vez mais competitivo e isso são influências externas, são ameaças externas que podem entrar nesse negócio dele, né? E simplesmente do dia para a noite ele sumir, não ter mais faturamento. Imagina uma empresa, né, que tem lá operação que não precisa nem ter caminhão, tem lá seus 20 agregados que do dia para a noite não tem receita. O que ele faz com os agregados? O que ele faz para pagar o que ele já vendeu ali, o que já comprou, né? Que já está com os agregados, os custos. E o que os agregados fazem se não tiver serviço? Eles vão para o concorrente. E aí depois, quando voltar, né, mesmo que ele consiga se recuperar, ele não vai ter a mesma força. E por isso que esse cliente, no caso que eu estou comentando, ele ficou desesperado. E aí ele conseguiu fechar uma nova venda, mas na verdade ele precisava comprovar que ele tinha qualidade no serviço dele, né? E aí ele precisou achar alguma forma ali de trazer números ou conseguir trazer ali uma segurança para esse novo cliente, porque, poxa, imagina você no lado de um distribuidor ou um contratante. Você vai contratar uma transportadora que só atendeu um único cliente até agora? Como é que você vai saber se é bom ou se é ruim? Exatamente, né? Então, essa questão, quando você pega e não tem uma atividade de vendas dentro da empresa, você está correndo risco, né? É importante que, se você realmente trabalha assim e quer se manter assim, saber que esse risco existe e que ele é inerente, né? Não tem mais saída. E, poxa, vender frete é como vender um projeto. Não é do dia para a noite, eu entro lá e falo: "Ó, você quer comprar frete?" Geralmente você contrata, você vende o frete junto com uma estrutura, né, junto com a sua mão de obra, a sua especialidade, o seu conhecimento, o conhecimento do mercado, o conhecimento da praça que você vai atender. Então o transportador, ele tem, vamos dizer, recursos para conseguir entrar em grandes empresas, né? E esse tipo de coisa é importante, né? Você ter essa visão para conseguir entrar no cliente. Então, quando você perde um cliente e vai buscar outro naquele momento,
tenha certeza que não é do dia para a noite que você conquista um bom cliente. Por isso você tem que se preparar, tentar todos os dias, né? A venda não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas ela é uma questão de persistência. Você tenta, tenta, tenta. Falam muito, né, que a cada não você está mais perto do sim. Então você tem que tomar aí alguns. Alguns nãos para conquistar um sim. Exatamente. E esse sim, todos os nãos, né, que você toma, compõem o sim. E aí existe a conquista, né? Mas para isso também é importante saber negociar, né? Você tem que ter uma boa tabela de frete, pensando nos seus custos, você tem que, acima de tudo, entender o seu cliente, porque às vezes você, não, eu faço o que você precisa e tal, aí depois você descobre que você tem que entregar muito longe, você não estava contabilizando esse custo, então Os custos ficam maiores do que a receita. isso, exatamente. Você tem que ter uma boa organização ali financeira e comercial e administrativa para você não dar um passo maior que a perna. Quantos transportadores ali a gente já atendeu que falavam que faziam frete só para ficar ali no 0 a 0, para não ficar parado? Por quê? Porque não tinha essa organização e acaba perdendo ali na negociação. E interessante, né, Vitor, o que você está falando aí, porque é uma realidade que a gente encara todos os dias na área de logística, as pessoas não sabem nem os números, eles não têm indicadores nenhum do que está acontecendo com a própria empresa, né? E, poxa vida, né, como é que você administra, como é que você vende um projeto para ter lucro? Vender projeto que dá prejuízo é muito fácil, é só você baixar o preço, é ser assim, né? Trabalhar com preço, né? Por isso, ele tem que seguir uma tabela. Segue a tabela. É importante ele seguir uma tabela, porque ele tem que ter aquela estrutura de custos para que ele não venda abaixo do custo. Isso tem que ser uma tabela inteligente, né? Ela tem que ter ali uma estrutura e tem que ser pensada e se tiver algum imprevisto ali, alguma coisa fora que não foi planejado antes, tem que saber incluir, né? E, enfim, essa parte ela é um pouco complicada num primeiro momento, mas depois que você tem esse início, você pega o jeito, depois é só seguir e crescer, né? É. O que acontece é o seguinte, Vitor, a vida do transportador não é tão simples, né? Então ele chega com a tabela dele montada para os custos dele. Quando ele chega no cliente, o cliente vai falar o quê? Tá caro. Você já viu algum cliente que você foi vender que falou que seu produto era barato? Olha, depende. Raramente, né? Raramente, raramente, mas a primeira reação é sempre o tá caro, mas é importante você trazer ali qual que é o benefício em troca daquilo, né? Porque você pode comparar, você fala de frete, né? A gente ouve muitos transportadores falando isso, mas, poxa, todos os setores do mercado têm o que é caro e o que é mais barato. Mas se fosse só o preço o único fator de decisão, só venderia o que é mais barato e não teria um iPhone da vida, não teria uma Ferrari, Então, né? bacana Então esse seu comentário, tem porque público para tudo. o que compõe ali? Você acha que tem o preço e que mais que podem influenciar ali na contratação do frete? Perfeito. Quando a gente está falando de um distribuidor, por exemplo, o distribuidor é a mesma coisa. Ele não simplesmente vende o produto, ele vende um serviço, né? E o serviço compor o estoque ali dos clientes dele, né? O que adianta se ele fizer uma venda ali para encher o estoque de um mercado, por exemplo, só que ele só vai fazer a entrega daqui 30 dias, 60 dias, sendo que o cara precisa para amanhã, para semana que vem. Então, definitivamente ali a capacidade de entregar dentro do prazo é relevante. Muito relevante. Então, você ser capaz de cumprir o combinado. A gente tem exemplos, né, fáceis de olhar. A gente pega os grandes varejistas, né, dos e-commerces da vida. Você pode comprar lá da China por um quarto do preço, mas pode chegar daqui 60 dias ou nem chegar, né? Porque quando o prazo de entrega é muito grande, você perde também a credibilidade, né? Putz, será que chega daqui 2 meses? Ou você pode comprar numa grande, né, varejista aí da vida que entrega hoje, que entrega amanhã. Quem que você acredita mais? Você pode até pagar um pouco mais, mas a questão de você ter certeza que vai entregar traz uma sensação ali para o cliente, né? Então, entrega, qualidade de serviço. Qualidade de serviço. Pô, você é o cliente, eu vou fazer uma entrega para você.
Toma aí, Jefferson, pega aí, joga. Joga o produto, quebra, tem avaria. Você não recebe consegue... quebrado, entendeu? Então, assim, tem várias formas ali, né? O que é qualidade? É o atendimento, é você garantir que a mercadoria que você está transportando vai chegar lá inteira, né? No momento que ela precisa chegar, né? Então, existem vários fatores ali. Se você consegue comprovar que chegou ou não, se você consegue passar essa informação em tempo hábil ou não. Então, às vezes, é caro porque você só entrega, mas se você entrega com qualidade, a tempo, com informação e com a certeza de que vai dar certo e que o cliente vai ficar satisfeito, o cliente final, pô. O que é caro ou barato, né? O que é mais caro? Você perder o teu cliente ou você pagar um frete? Pois é. E olha só que interessante, né, que você está falando, né? Existem algumas variáveis que é o preço, que é o prazo, que é o nível de serviço. Então, o que acontece? O distribuidor ou a indústria que contrata a transportadora, ele tem que estar ciente que ele não está tem que comparar laranja com laranja e banana com banana. Não adianta ele comparar uma maçã com a melancia. Poxa vida, como é que o transportador, como é que você, transportador, vai se posicionar perante ao seu cliente, né? Pô, se você se posicionar pelo preço, você vai ter que, né, baixar suas margens. Agora, se você se posicionar com preço, prazo e nível de serviço, aí eles vão te comparar de forma diferente. Lógico, você vai escolher um nicho que realmente valoriza isso. Sim, você tem que entender muito bem quem é seu cliente, né? Se seu cliente não tem muitas exigências e ele não tem muito a perder, aí é o preço mesmo e você tem que viver com isso. Mas se você souber que o teu cliente precisa mais do prazo e se perde o prazo, ele tem muito a perder, então aí já é um ponto, né? Então, é excelente esse seu comentário, Vitor, porque assim, nós estamos falando de vendas, né? E, poxa, se você não conhece o seu cliente, as dores do seu cliente, como você vai vender o seu serviço? Tem uma frase que o pessoal, um pouco mais antiga, né? Ah, o vendedor bom é aquele que vende gelo para esquimó. Eu não acredito nisso. Eu acho que você tem que vender o que o teu cliente precisa. Se você está vendendo gelo para esquimó, não dá muito certo. Será que ele precisa mesmo? Acho que ele vai se arrepender amanhã, entendeu? E é interessante, porque nós estamos falando né, falando aqui de Brasil, é um continente. O Brasil é muito grande, a população, mais de 200 milhões de habitantes. Gente, é muita gente, são muitas cidades e tem muito espaço, né? Então, a transportadora, ela consegue focar em alguns nichos que são lucrativos e ela consegue demonstrar ali o seu valor, com o seu serviço, com um prazo, com um preço. Tem outras formas de se diferenciar também, né? A gente já atendeu clientes ali que transportam um tipo específico de mercadoria que precisa, por exemplo, de um certificado, entendeu? Que precisa de uma estrutura específica, um caminhão com frigorífico, por exemplo, ou que, né, enfim. Então, quando você entende para quem você quer vender, o que ele precisa, o ideal mesmo é você fazer com que o teu serviço caia como uma luva para o teu cliente, né? Para ele, cara, isso é para mim mesmo, vai dar certo. É isso que traz a confiança. Quem gosta da academia, né, tem o Peter Drucker, da estratégia, que ele falava, olha, né, até mesmo Kotler, poxa, você pode se diferenciar por preço, e aí você vai cair nas suas margens, ou se diferenciar pela qualidade e especialização, né? E quanto mais especializado você é, menos concorrentes você tem, né? E, poxa, num Brasil desse tamanho, e com as empresas muito competitivas, você tem muitas oportunidades no mercado. Com certeza. Tem outro fator, você está falando sobre isso, me lembrou uma coisa que é a característica do cliente que você atrai, né? Quando você trabalha só pelo preço, seu cliente ele não é fiel. Porque no minuto que o teu vizinho cobrar R$ 10 mais barato que você, ele está indo com o vizinho, entendeu? Está indo com o seu concorrente. Então, a ameaça externa do mercado, a barreira de entrada é muito maior. Basta alguém querer cobrar menos que você, né? Simples, mesmo que ela seja menos qualificada, mesmo que tenha menos estrutura e mesmo que essa transportadora acabe, né, dando um vacilo mais para frente.
Se o cara só está interessado por preço, ele não tem fidelidade. Não tem fidelidade. Agora, olha só, vamos nos colocar do lado de quem contrata a transportadora, Vitor, que eu acho que essa visão é super importante para o nosso público aqui. Se a gente se colocar deste lado, o que, que acontece? A transportadora é extensão da indústria, do varejo ali, do distribuidor. Por quê? Porque o produto realmente ele só é vendido, ele só é computado como venda a hora que está na prateleira, a hora que foi entregue. E muitas vezes a hora que ele foi vendido, né, nos grandes hipermercados, as mercadorias estão lá, mas elas não são do mercado, elas são ainda da indústria e ele só vai estar vendido, aliás, só vai computar como venda quando o cliente passar pelo caixa. Então, o que, que nós estamos fazendo, né? Se o transportador conseguir ter essa visão estratégica, que ele é uma extensão do cliente dele, que ele está representando o cliente dele nessa última milha, nesse ponto final da entrega, o valor que ele atribui ao serviço dele é muito maior, né? Poxa, quantas vezes a gente vê caminhões com o logotipo do cliente, não com o logotipo da transportadora, com o logotipo do cliente. Poxa vida, é qualquer um que vai, né, fazer essa propaganda para o seu cliente? Creio que não. É aí que a gente também entra na parte da parceria, né? A gente está falando que o perfil do cliente que quer comprar barato, ele é desleal, mas, em compensação, o perfil do cliente que quer um serviço específico com qualidade, ele já busca um parceiro de negócio, normalmente de longo prazo, né? E você falou, pô, qual que é o lado do distribuidor? Cara, é, é, já conversei com algumas distribuidoras que eles sentem medo antes de contratar uma transportadora. Porque, pegando o exemplo que você colocou lá, né, de comparar banana com maçã, mas nem sempre o cliente que está contratando, ele tem essa visão, não, esse aqui é banana, esse aqui é maçã. Então, o transportador, ele precisa deixar claro, deixar já preparado, olha, eu tenho este perfil, eu trabalho desta forma. Então, quando o distribuidor está buscando uma nova transportadora, provavelmente ele já cometeu o erro no passado de buscar pelo preço ao máximo, não, né, conversar um pouco mais sobre isso, entender de qualidade, e ele acabou tomando prejuízo. E aí, quando ele vai precisar de uma nova transportadora, ele fica tipo, tá, e aí, como é que eu sei se esse transportador vai fazer o que ele está prometendo? Porque prometer qualquer um promete. Exatamente. O papel aceita tudo, né, Vitor? E é aí que entra os números. É aí que você entra, a forma que você atende e a prova, o comprovante disso. Então, as transportadoras que fazem uma pesquisa de satisfação com os clientes que recebem as entregas são capazes de mostrar em relatórios o quão satisfatória é aquela entrega, na visão do cliente final, e não na visão deles ou do distribuidor. Enfim, isso vale mais do que uma indicação, né? Você provar. Na visão de quem recebeu a mercadoria, né? O mais importante é o cliente final, né? E quem está Que pagando toda essa conta. Sim. E muito bacana, Vitor, esse comentário aí, porque a gente vai dar uma visão para o transportador, para o diretor da transportadora, se colocar como se ele fosse parte da indústria, como se ele fosse parte do distribuidor, e atuar ali, né, principalmente com informações. O que acontece? Da saída da mercadoria do distribuidor ou da indústria até o ponto final, a indústria fica cega. Poxa, e como é que eu forneço informações nesse período de uma forma adequada para o meu cliente? Se você conseguir ter essa informação nesse percurso, né, da saída até a entrega final, é um serviço que a transportadora está prestando que muitas vezes não está na conta, né? E isso é extremamente valioso para alguns determinados nichos. Sim. E o que você está fazendo aqui, ô Jefferson, é uma questão de perspectiva. Você está falando o seguinte: você tem que se colocar no lado do seu cliente. Então, quando você muda o jogo, né, você para de ver ali a venda como
Vou vender, vou empurrar esse serviço para a pessoa, mas se coloca no lugar da pessoa, entende o que ele precisa, aí sim que você vai conseguir fazer uma venda mais assertiva, né? Uma venda que possa ser uma parceria. É aquele negócio, né, Vitor? Não é nós contra eles. É nós e eles para resolver uma questão e ser mais produtivo, mais efetivo na entrega do material. Né? É parceria mesmo, do jeito que você comentou, entre o embarcador e o transportador para atingir aquela meta. Para atender o cliente final. Exatamente. Então, tudo isso é venda, né? Sim. Parece que não, mas é. Pois é. Então, a venda se estende. E olha que interessante, né? Nós estamos falando da venda do cliente da transportadora, que é o indústria, o distribuidor. Ele está vendendo e a transportadora vai fazer parte desse processo, é parte dessa entrega. E com isso, ela consegue vender o serviço dela num preço que dê resultado, num preço competitivo que ele não vai ficar elas por elas, como você falou ali. Puxa, eu estou vendendo para. Estou entregando para pagar o diesel. Também não adianta só aumentar o preço sem ter noção de que você vai entregar um retorno de investimento para o seu cliente. Isso é muito importante. Porque você tem que ser capaz de falar assim, olha, o valor é esse, porque além da entrega, eu te entrego qualidade, eu te entrego informação, eu te entrego entregas dentro do prazo, né? E o resultado para você é se diferenciar na entrega, então trazer ali a questão da transformação, do benefício, né? O João Apolinário sempre falou isso, né? Da Polishop. Então você não vende uma panela, você vende uma comida pronta, uma janta, né? Então, é uma entrega perfeita, é você se diferenciar, é o teu cliente olhar, poxa, mas entregou rápido, que nem um e-commerce. Caramba, entendeu? Como se fosse um varejo. Isso é legal, né? Entregar com qualidade. Quando você está se você olha internamente para uma distribuidora, às vezes acontece do cliente que vai receber a mercadoria e liga. Assim, vai chegar hoje ainda? E aí, muitas vezes, o distribuidor, quem atende, né, o vendedor da distribuidora precisa ligar na logística, aí a logística liga para o motorista, ou liga para a transportadora liga para o motorista, e aí fica nisso, um telefone sem fio, ligando. Normalmente alguém nessa cadeia não atende, porque as pessoas são ocupadas, e aí fica sem informação o cliente final, entendeu? Ao passo que se você tem informação do status das entregas em tempo real e você sabe, né, o que está acontecendo, que é o que a gente está falando de informação, é um serviço adicional. Então, status das entregas, né? Status, né, da mercadoria quando ela saiu da empresa e vai chegar no cliente final. Dali para frente, muitas empresas ficam cegas. E a transportadora tem esse trunfo na mão. É um serviço que ela pode prestar para se diferenciar e vender o seu produto mais caro, né? Não digo mais caro, com preço justo, né? Por quê? Porque ela vai estar investindo ali em mão de obra qualificada, em caminhões personalizados, em tecnologia principalmente, né? Porque sem tecnologia ele não tem essas informações. E muito menos assim, se ele não tem tecnologia, ele tem que ter um batalhão de gente para ficar se comunicando pelo WhatsApp com todos esses motoristas aí, numa loucura total. Aliás, hein, gente, se vocês têm grupo de WhatsApp com o motorista, vamos lá, nós estamos na era da inteligência artificial. Não dá para você ter uma pessoa controlando o motorista pelo WhatsApp, é ótimo. Mas se você controlar 1, 2 motoristas, legal. Bota 50 motoristas e recebe as fotos dos canhotos e pede posicionamento de entrega. Como é que vai estar o seu fim do dia? E aí, se você quiser resgatar alguma coisa de 2, 3 dias atrás, nunca mais. Atendi um cliente recentemente que ele tinha mais de 50 grupos no WhatsApp dele. O cara não sabia nem que dia era hoje. Não, gente, não se faz mais dessa forma, né? Hoje existe tecnologia, uma tecnologia simples que o motorista consegue fazer as coisas direitinho e você consegue otimizar o tempo do motorista, te dando mais competitividade, fazendo com que você entregue mais cedo, inclusive fazendo agendas e roteirização.
Eu acho até que tem algumas empresas que ainda fazem dessa forma, mas eles provavelmente estão se distraindo, sendo que em vez de você focar ali em tarefas manuais, em vez de você ficar ali 20 minutos no WhatsApp tentando entender o que aconteceu, você podia bater o olho, em 2 segundos você já entender e pegar e focar numa tarefa, em alguma atividade que possa te trazer mais resultado, como vendas, por exemplo. Ô, Vitor, eu vou comentar uma coisa bem interessante. Eu estava num curso para CEOs recentemente, na semana passada, e muito bacana, né? E uma das coisas que foi comentadas lá foi assim: olha, a minha mão de obra, né? Eu contrato pessoas júnior, iniciante, ou contrato pessoas com mais conhecimento de mercado, né? Mais sêniores, mais com profissionalismo. Ah, o júnior é mais barato. Pô, então, né? Vamos contratar estagiário e tal. Não sou nada contra júnior, nada contra estagiário. Só que ele tem que estar amparado por uma pessoa que realmente saiba se colocar. Imagine que você tem um cliente que você fatura R$ 1 milhão por mês com esse cliente. Quem vai conseguir, né? Que tipo de profissional vai conseguir dominar essa situação? Né? Vai conseguir fazer isso rodar? Pô, legal. Existe ali pessoas com menos conhecimento e pessoas com mais conhecimento. Lógico, o menos conhecimento é mais barato, mais conhecimento é mais caro. Poxa, e como é que você faz para uma pessoa com menos conhecimento ter o mesmo resultado com uma pessoa de mais conhecimento? Aí você vem o conceito de qualidade, que hoje em dia são tecnologias. Então você coloca a tecnologia para fazer o trabalho braçal e você consegue essa produtividade acima da linha, né? Acima ali da média, e consegue se destacar. Então, né, nesse curso aí para CEOs, existe uma balança, né? Pô, dependendo da sua situação, você vai colocar uma pessoa que está iniciando, dependendo da atividade, você coloca uma pessoa que está iniciando, é excelente. E uma pessoa sênior para tratar assuntos mais estratégicos. Só que ambos têm que estar amparados por qualidade, que hoje em dia é a tecnologia, né? Acho que faz sentido, acho que faz sentido. Eu lembrei de uma coisa, você falando isso. Eu ouvi um cliente comentar isso para mim recentemente. Ele fez uma comparação, assim, né? Uma empresa que tem tecnologia, que tem uma operação que roda bem, e uma empresa que não tem. A empresa que não tem é como se fosse um carro antigo, com controle manual, sem direção hidráulica, com a janela de manivela, e a empresa que usa tecnologia é um câmbio automático, é a direção hidráulica, é o ar-condicionado, entendeu? Qual vai mais longe, né? Qual que anda melhor? Qual que você consegue se dar melhor para você conseguir ter mais resultados? Então, basicamente isso. E quando a gente está falando de vendas, você está vendendo o seu serviço. Né? Nós estamos falando de vendas de transportadora. A transportadora está vendendo um serviço. Poxa vida, informação, velocidade na informação e principalmente a qualidade da informação, ela sem tecnologia fica mais difícil. Ah, é possível fazer? Ah, é possível. Só que ele atende um cliente, dois clientes. Quando ele tiver um volume um pouco maior aí, 20 clientes com uma movimentação razoável, fica impossível ser manual. Ou ele tem que ter um batalhão de gente para fazer as coisas ali, né? Então, é na tecnologia que você consegue ter um padrão de qualidade, né? Gente, assim, nós estamos falando o beabá, né? Quando nós estamos falando lá de Ford, né, das indústrias, o início da indústria moderna, já se falava em qualidade. E o que é a qualidade? Poxa, é a padronização do serviço. Qualquer pessoa que tiver ali no processo, ela vai ter o mesmo padrão de qualidade. Poxa, como é que você consegue fazer isso? Através de tecnologia. E a tecnologia vai fazer vender o seu negócio. Faz sentido. E quando você tem processos e uma tecnologia que funciona, eu acho que não é também só sobre vendas, é sobre o teu dia a dia, né? O cara que não
não usa nada, que anota tudo no caderno e no WhatsApp, por exemplo. Como que é o dia a dia dele? Quando uma entrega dá errado no meio do dia, o que que ele faz? O cara passa o dia todo apagando fogo. E aí a gente vê dois perfis de transportadoras, né? As que têm motoristas próprios e que têm agregados. Os dois têm problemas. O que tem motoristas agregados, o cara gasta rios e rios de investimento em combustível, custo de combustível. Porque você não sabe onde está seu motorista. Será que ele fez um caminho certo? Será que ele deu uma volta? Né? O que ele está fazendo com o caminhão? E o teu agregado, você tem lá 50, 10 agregados, o número que for. Será que eles estão entregando bem? Como é que você vai gerir tudo isso? Só o WhatsApp é suficiente? Quando dá um problema, o que você vai fazer? Então, se você está ocupado o dia todo resolvendo problemas, chega no fim do dia, você está... Nossa, sabe quando tem essa sensação? Quando que você vai pensar em crescer a empresa? Quando que você vai pensar numa estratégia de divulgação? Quando que você vai pensar em fazer um networking, né? Você me falou uma coisa muito interessante, Vitor, que eu remeti ao passado aí, né? Algumas empresas que a gente passou, o pessoal tinha medo de vender, de expandir Para não ter para problema. não ter problema. Já vi isso. O cara não quer expandir para não ter problema. Gente, isso é, né, o anti-empresarial. O que acontece? Você tem que resolver os problemas da maneira correta para que isso seja uma força para a sua empresa. Né? Lembra lá da análise SWOT? Né? Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Pois é, mapeia isso daí e vê quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas. Elimine, né? Tente ao máximo eliminar as fraquezas e foque nas suas forças, que assim você vai ser mais competitivo. Você já tentou encher um balde de água, um balde, né, com água, só que o balde está furado? Então, é engraçado porque agora a gente está falando um pouco de gestão e resolver problemas facilmente, mas isso também é sobre vendas, porque você não consegue crescer se sua operação não estiver redonda. Então, uma coisa depende da outra. Você não pode prometer um serviço de qualidade se você não tem controle sobre ele. E não adianta você investir muito numa operação linda e maravilhosa se você não tem clientes. Então, você tem que ter um equilíbrio. E muitas vezes a tecnologia pode ser ali o que vai te ajudar a chegar nesse equilíbrio e facilitar, né? E uma pessoa que eu admiro muito recentemente me lembrou sobre o princípio de Pareto, né? Que é você focar no que realmente importa, né? Que possa te dar resultados de verdade. Então, se você passa o dia apagando fogo, você não vai fazer o que realmente importa, que é vender, que é gerir a Que transportadora, é entre outros. trazer mais dinheiro para a empresa, para gerar mais lucratividade, gerar mais emprego, gerar mais movimentação e consolidar a empresa, né? Aquela questão do eu empresário, né, é muito difícil. Você consegue tocar? Consegue, mas o sacrifício é muito grande, né, e não é tão simples assim. E se a gente focar mais ali, né, na venda da transportadora, a transportadora ela precisa vender. Para que ela consiga vender, ela precisa ser conhecida. Né? E quais são as opções aí que as transportadoras têm de baixo custo, inicialmente, assim, para ela conseguir ser vista? Verdade. Isso é um bom ponto, né? O que eu vejo ali, né? O pessoal normalmente vende para o amigo do conhecido, alguém da família, né? Então é legal isso quando você está começando, vender para alguém que você já conhece, alguém que já está no seu círculo. Então começar assim é muito bom para o teu vizinho. Isso é importante. Mas e depois que você fez isso? Depois que você já falou com todo mundo? E aí, qual que é o próximo passo? Né? Então, tem algumas formas, né? Você pode ir em eventos, como a gente conversou, né? Então, fazer networking é uma grande forma ali de você conseguir fechar, mas também é uma forma meio limitada, nem sempre você pode fazer isso. Existem formas de divulgação, né? Você pode se posicionar nas redes sociais, no Google, né? Hoje existe o Google Meu Negócio, que é uma ferramenta gratuita do Google, que você pode se conectar lá, né? Todo mundo tem acesso à rede social. E pode fazer a forma mais antiga, né? Que é você bater de porta a porta ali, né? Diretamente no seu cliente. Só que você pode fazer isso através de ligações, através de mensagens do WhatsApp. Então, você tem uma forma mais ativa e uma forma mais de divulgação mesmo, né? E o que você acha, na sua experiência, você tem visto o pessoal usando qual forma mais?
Olha, Vitor, a tendência, né, não preciso nem falar, internet é o fim, né? Ali você tem tudo. Você não está na internet, você não está em lugar nenhum. Então, você tem internet, nós estamos falando de ter um site, né, ter pelo menos uma página, ter ali um Google configurado, como você falou, Google Meu Negócio, ter campanhas de propaganda, pesquisa, né, que a gente está falando de Google. Você tem a parte de Facebook, Instagram, Facebook menos agora, mas o Instagram tem muita visibilidade. A gente tem o LinkedIn, a gente tem o próprio TikTok, ou seja, existe uma grande possibilidade de você anunciar nesses meios de comunicação que são muito mais baratas que, por exemplo, você entrar numa feira especialista. Né? Você pode começar por aí para conseguir atrair alguns clientes. Veja bem, nós estamos falando aqui de empresas, Vitor, que tem 1, 2, 3 clientes. Se ele conseguir mais 3 clientes, ele dobra a empresa dele. Poxa, é difícil achar 3 clientes na internet? É engraçado isso. Na consultoria de marketing que eu trabalhava, a gente tinha um ponto principal, que é você saber muito bem para quem você quer, com quem você quer trabalhar, quem é seu cliente ideal. Então, existe um leque de possibilidades, mas independente de qual você vai escolher, você tem que saber quem é seu cliente primeiro, porque você tem que divulgar ou você tem que atacar onde o seu cliente está. Você tem que ir lá, né, onde o seu cliente está. Então, se você, por exemplo, trabalha com distribuidoras ou transportadoras, você tem que fazer um conteúdo voltado para distribuidoras e transportadoras, por exemplo, né? E o site que você comentou, né, você não vai falar lá no site, faço entregas. Você vai colocar os seus diferenciais que o teu cliente precisa, que nem a gente estava conversando lá, sobre entender qual que é a necessidade dele e encaixar, né? Então, isso é muito importante você saber com quem você tem que falar para você saber o que você vai falar e como você vai se posicionar. E como você se posiciona é o que você vai atrair como cliente, né? Se você se posiciona como preço baixo, você vai atrair um cliente que paga pouco. Então, é posicionamento, nada errado, tá tudo bem. Depende da sua estratégia. Se a sua estratégia é de preço baixo, ok, são esses os clientes que você está buscando e não tem nada errado nisso. Né? A gente tem cases muito grandes, de empresas muito grandes, que operam dessa forma e muito lucrativas, inclusive. Né? Mas aí você tem que ganhar no volume também, né? Você Exatamente, tem você que tem que ter ter muito um volume. estômago para dor de cabeça. Estômago, estômago para dor de cabeça. Eu digo assim, você tem que ser capaz de enfrentar certas dificuldades e problemas que às vezes você sente que você não é muito pago para isso, sabe? É isso que eu quero dizer. Que às vezes um cliente que quer pagar muito pouco, ele também quer exigir muito, sabe? Exatamente, é o mercado, né? Aí que a gente está falando, né, no começo da conversa, você está comparando laranja com banana, laranja com maçã, né? Ou uma fruta um pouco mais gourmet, digamos assim, né? Pois é, tudo isso, Vitor, a gente traz para vendas. Então, por exemplo, se um cliente está procurando uma empresa, digamos que ele recebeu várias vezes a sua propaganda, ou de alguma indicação de amigo, ou um e-mail, ou viu você no Instagram, viu a sua transportadora no YouTube, viu em algum lugar a transportadora, ele vai te buscar, ele tenta te conectar por alguma dessas formas, ou por e-mail, ou pelo próprio Instagram, ou por um WhatsApp, né? E você demora para responder. Aí já era, porque se você não responde, vai ter alguém que responde, né? E aí, né, ele não vai estar olhando só a sua transportadora, ele vai estar olhando a sua e mais algumas. Eu acredito que tem dois perfis, né? Duas lógicas diferentes. Tem aquele cliente que está procurando, e aí ele vai falar com você e mais 10, e aí quem conseguir demonstrar da maneira mais eficiente que ele resolve aquele problema, ele vai levar, né? E tem aquele que não está procurando, mas você chegou lá, conversou com ele, encantou ele, e aí ele gostou de você e vai dar certo. Numa oportunidade, você é encaixado ali
Mas eu acho que tem uma filosofia, uma forma de você pensar que é muito interessante, que é você dar valor para cada oportunidade. E você saber o valor de que é você não ter aquela oportunidade. Que é você dar mais valor ainda. Então, pô, cara, se você tá precisando de cliente e vem alguém chamando você no WhatsApp, você não vai atender rápido? Tem que atender rápido. Ou ao contrário, você está andando na rua e você passa bem na frente de uma grande distribuidora, de um grande atacadista, você não vai entrar e ver como é que eles fazem as entregas? Então, às vezes, você pode estar andando no mercado e você pode tropeçar e acabar trombando com alguém que trabalha numa das maiores distribuidoras do país. Então, será que você está atento, né? Tem aquela brincadeira do Fusca Azul, não sei se você já viu. Fala aí, Vitor. Brincadeira, eu desconheço uma, mas não sei se é essa. Que você vê o Fusca Azul, você dá um soco. As crianças fazem muito isso, mas o que acontece? Quando você tem essa ideia de, pô, o Fusca Azul, você começa a ver o Fusca Azul o tempo todo. Então, quando você está procurando a oportunidade, você está de olho, você vai encontrar as oportunidades em todos os lugares e a qualquer momento você pode aproveitar uma delas e pode mudar a sua vida. Agora, se você está tipo de olho fechado, puta, a vida não dá certo, esses clientes aí só trabalham com as transportadoras que tem nome, eu vou fazer investimento no Google, mas pô, só quem tem marca consegue. Cara, não é assim que se... A oportunidade aparece para quem está preparado, né? E quem está na busca, quem está a fim de conquistar. Porque muitas vezes a oportunidade está passando na sua rua e você perde. Então, isso é vendas, né? Sangue nos olhos. E às vezes você vê uma coisa e você não entende que é uma oportunidade. Por exemplo, quando alguém te avisa que está acontecendo algum movimento no mercado, quando alguém te avisa que sem a tecnologia você vai ficar para trás. Então, agora, olha que interessante. A gente se deparou com algumas transportadoras que elas não conseguiam vender muito, né? E aí fomos ver qual que era o processo. Ele recebia cotações por e-mail, então tinham vários clientes que consideravam que aquela transportadora tinha ali habilidades para resolver o problema dela e mandavam um e-mail: olha, eu tenho carga para destino tal, peso tanto, tal. Vários e-mails por dia. Pô, que legal. E aí a pessoa recebia o e-mail e ia responder só à noite. Cara, já foi, velho, já foi. A carga já até saiu. Então, você ter aí um processo organizado de cotação de frete, de solicitação de coletas, automatizado e organizado, é um ponto crucial para você vender. Né? Pô, é mais ou menos assim: você entra numa loja do shopping e não tem nenhum vendedor. Você olha e vai embora. Pronto. Pô, o que adianta você investir numa loja magnífica dentro de um shopping se não tem ninguém para atender de maneira adequada? É aquilo que a gente estava falando da oportunidade, né? É. Então aí tem lá, né? O cara entra na loja e tem um vendedor lá no fundo, né? Olhando no WhatsApp, né? Mandando mensagem e não está atento no que está acontecendo. O cliente quer saber se tem uma cor diferente da camisa, uma calça com modelo diferente e o vendedor olhando no WhatsApp, né? Então, poxa, isso também é vendas. Estar preparado para vender é um diferencial. Você colocar o seu serviço no mercado. E você tá falando dessa forma, comecei a imaginar algumas coisas. E se fosse o dono que tivesse ali e visse um cliente entrando, será que ele ia ficar olhando o WhatsApp ou será que ele ia chegar lá e fazer um bom atendimento? Então, às vezes, você coloca ali uma pessoa para fazer a parte de atendimento e vendas, mas você meio que larga ela lá, não está perto. Não passa uma energia, você não deixa claro que essa pessoa é importante, que sem o serviço dela, talvez a empresa não estaria ali. Então, também é um pouco de cultura, de você trazer as pessoas para o seu time e cada pessoa é uma peça importante, faz parte, compõe ali um quebra-cabeça que dá no resultado final. Então, se você tem pessoas que atendem para você, se você tem vendedores, é muito importante você estar junto com eles, motivá-los, né? Trazer um ambiente positivo, né? Harmonioso, para que as pessoas queiram fazer um bom atendimento. Porque se o cara não está motivado, é difícil. Olha só quanta coisa, né, que influencia na venda.
né? A gente falou de marketing, de expor a marca, network, né? A gente falou de serviço e muita coisa importante. Gente, existem ferramentas aí que são fantásticas, né? Por exemplo, a gente tem no grupo aqui um software bem bacana que tem lá, escolha a sua transportadora. Sabe quanto custa para colocar a transportadora dentro desse portal com mais de 1.000 empresas? Zero. Zero, cara. Zero. Poxa vida, que oportunidade é essa? Você aparecer com suas características, né, para filtrar o cliente que está no ICP, para quem não conhece ICP, né, perfil de cliente ideal, dentro de uma plataforma que é especialista em transporte, né? Lá dentro, a gente pode até citar nome, né? Tem o OneSupply que tem essa ferramenta para você descobrir transportadoras. Mas que tipo de cliente tem lá? Que tipo de empresa tem lá que a transportadora poderia? É que eu não posso falar o nome das empresas, Não, não, mas mas na são. verdade É assim, qualquer tem empresa? indústrias que transportam 100.000 entregas por mês, indústria que entregam uns 80.000 entregas para o Brasil todo. Tem indústrias ou distribuidores que têm 100 filiais, assim como tem empresas que é uma unidade só que atende regionalmente. Então, você está dizendo que são empresas que contratam muitas transportadoras, que tem uma rotatividade. Às vezes pode ser uma grande empresa que atende uma região e está em expansão e vai começar atendendo uma região mais afastada e nem conhece nenhuma transportadora naquela região. Vitor, presta bem atenção, né? A gente está conversando com alguns empresários do transporte e a gente vê algumas oportunidades que muitas vezes não conseguem enxergar. Olha só o cenário. Nós estamos no Brasil e as mercadorias têm que chegar cada vez mais longe, mais rápido no interior dos estados. Né? Não estou falando mais em São Paulo, Grande BH, Rio de Janeiro. Não, existem cidades no interior que precisam de ser atendidas. Faz sentido, tem gente no país todo. Ok, só que o prazo de entrega está cada vez mais curto. Né? Tem gente, né, alguns sites aí que entregam no mesmo dia. Como você acha que a distribuidora está pensando em atender isso? Você acha que né, a mercadoria vai sair de um estado, vai para outro atender no mesmo dia? Obviamente que não. Então, existem aí estudos demográficos em que esses distribuidores, essas grandes empresas, estão colocando centros de distribuições menores em lugares mais afastados para conseguir atender num prazo mais curto. Gente, nesse momento que nós estamos conversando aqui agora, quantas indústrias e distribuidores estão pensando nisso? Muitas, né? E é engraçado você falar isso porque você consegue ver a oportunidade desde a transportadora menor, porque ela pode trazer o argumento, cara, eu sou pequeno, você vai ser meu cliente mais importante, eu vou te atender com meu sangue e minha alma. E eu conheço muito bem Dracena. Conhece a região, exatamente. E a transportadora maior também pode trazer o argumento, pô, já atendi vários clientes que nem você, tenho estrutura, posso te ajudar, tenho tecnologia, né? Então, é interessante isso, porque existe espaço no mercado para todo mundo, mesmo que você esteja mais afastado. Isso é interessante. E quando você tem isso que você está falando de networking e tecnologia ao mesmo tempo. É notório que isso está acontecendo, o mercado está sinalizando isso, e se o transportador estiver preparado, ele vai abraçar muitos casos de sucesso. Né? Poxa, mas só que as pessoas precisam conhecer, saber que ele existe e que o serviço dele é um bom serviço. Puxa vida, então, né, você que é transportador, tiver oportunidade, coloca o seu nome lá no OnSupply, que vai aparecer para grandes indústrias, grandes distribuidores, vai ser bem bacana. Ó, e tá aqui embaixo, a gente vai deixar o site, você entra lá, clica, se cadastra gratuitamente, seu nome vai aparecer para várias empresas e provavelmente você vai ser chamado, pelo menos para fazer uma cotação. Então fique atento, não deixe a oportunidade passar. Por quê? Só as pessoas preparadas é que enxergam as oportunidades. E olha, a gente está conversando aqui, Vitor,
mostrando uma visão diferente, né, para as pessoas, para as transportadoras regionais pequenas, né, que podem se especializar, que podem oferecer um serviço mais adequado, com tecnologia, com informação, para que elas tenham a mesma visão, a mesma visibilidade que uma empresa grande. Pô, você tá falando dessa forma, eu tô imaginando o cara que abriu uma transportadora recentemente ou que tem uma transportadora menor. Imagina, do nada ele se cadastra lá e consegue fechar um acordo com uma empresa maior, assim. Que nem você falou, o cara tem um cliente, consegue outro cliente importante, dobra a empresa. Isso é sorte ou é preparação? Será que a pessoa que tem um perfil igual a ele, que não aproveita as oportunidades quando elas aparecem, será que ela conseguiria ter a chance de ter um crescimento tão rápido? Então, é realmente isso, né? Sorte é uma mistura de você ver a oportunidade, mas também aproveitar, né? Aproveitar, né? Tem que ver e aproveitar. Muito bacana, Vitor. Né, a gente está falando aqui de vendas, de comercial, só que assim, você tem que vender um produto que você acredita e um produto que realmente faça a diferença no seu cliente, né? E é por isso que a gente está falando de praticamente todos os processos da transportadora. E de atitude, né? De comportamento, de visão, que não adianta nada você ter a faca e o queijo na mão e não ter a atitude de cortar, né? Exatamente. Olha só que interessante, né? Bom, gente, Vitor, nós falamos aqui de expor o nome, falamos de plataforma, falamos aí de colocar o nome gratuitamente no Google Meu Negócio, no Activium Supply e no Instagram, tem uma página no Instagram, é gratuito. Poxa, né? Vale um esforço. Agora, se a pessoa tiver totalmente envolvida no operacional, apagando incêndio, como você mesmo falou, ela não vai enxergar essas oportunidades. E é engraçado que acho que todo mundo já passou por isso alguma vez, mas tem alguns dias que você tem tanto problema, tanta dor de cabeça que você não consegue parar 5, 20 minutos para resolver uma coisa simples. Quão simples é você fazer um cadastro no Google Meu Negócio? Tem que colocar seu nome, seu CNPJ e pronto, é um cadastro. Entendeu? E a mesma coisa vale para outras coisas. Quão simples é você consumir um conteúdo de vendas que pode te ajudar a fechar um cliente semana que vem ou daqui a um tempinho. Então, às vezes você também precisa ter esse respiro, né? E aí entra toda aquela cadeia que a gente está falando. Se você tem controle, se você tem organização, se você tem um processo bem definido, você consegue ter calma, como eu posso falar, paz para você se preparar para conseguir chegar no resultado que você está buscando, né? E são coisas tão simples, Vitor, que a gente já teve pessoas que contactaram a gente aqui, que o empresário está lá batalhando, crescendo a empresa, e ele não tem tempo para essas coisas. O que ele fez? Colocou o filho. Olha, vai lá, se cadastra, dá uma olhadinha nisso, coloca o nome da empresa lá naquele site. Poxa, a tecnologia está tão assim aflorada, principalmente para os jovens, né, que isso é muito simples para eles. Então, muitas vezes você não tem essa habilidade, não tem esse conhecimento, e nem precisa ter. Poxa, coloca seu filho ali para fazer, um amigo. É muito simples e você vai ter um resultado bem grande. Quem não está na internet não vai ser visto. Você está falando uma coisa muito interessante, né? Que é uma pessoa, dessa forma, eu imaginei uma pessoa que talvez seja um pouco. Tem muita experiência no mercado, no operacional, né? Mas ainda não se dispôs ainda para ter acesso a novas oportunidades, a conhecer algumas coisas que são novas, assim, né? Mas quando você ouve uma voz jovem, principalmente de alguém que você confia, você pode perceber que existe grandes oportunidades ali no mercado, né? E se surpreender. E é interessante essa visão, assim, de você estar aberto, né, a ouvir, né, pessoas que te ajudam. É muito interessante, Vitor, que eu atendi aqui já algumas pessoas, por exemplo, que com os filhos, 15 anos, 14 anos, estava a pessoa, né, o empresário, e o filho de 14, 15 anos ali, entendendo como é que funcionava. Para quê? Para que ele conseguisse dar uma sustentação ali, pelo menos
para a empresa movimentar, né? Tem um nome no Google, tem um nome no Facebook, Instagram, e se posicionar na tecnologia. Muitas vezes ele não tem essa habilidade e na família ele tem alguém de confiança, né? Que tem ali né? Que realmente está interessado que a coisa aconteça e, poxa, ele pode fazer todo esse trabalho que, na verdade, é muito simples. Agora, o que eu fico assim pensativo às vezes é a pessoa que tem alguém na família que tem esse perfil e o filho, o sobrinho, sei lá, tomou a iniciativa, oi, tem essa ideia aqui. Ah, isso não serve para mim. Nem quis ouvir. Isso é triste. Que aí é a oportunidade, ó, batendo na porta e você falando, não, não quero. Mas, ô Jefferson, a gente está falando assim de empresários, né? Tem uma pesquisa aí que eu vi recentemente, que fala que mais ou menos 70, 80% das empresas fecham em até 5 anos. E mais de 50% fecham no primeiro ano. É uma estatística do Sebrae. É mesmo. Então, assim, cara, quem é empresário no Brasil, quem tem a coragem de pegar, empreender, né, criar um próprio caminho, criar as próprias oportunidades, primeiro que está fazendo um serviço para a população, né, porque você está gerando emprego, você está trazendo algo de útil para as pessoas. Gerando renda, gerando imposto, Isso. movimentando o país. Mas também fala muito sobre a pessoa, né? E fala muito sobre a história. Eu não conheço nenhum empresário que não trabalhou muito, que não passou por muitas dificuldades, que não superou muitas coisas, né? Aí você pega um perfil de uma pessoa que já passou por tanta coisa, tanto esforço. Será que ela não merece ter uma coisa melhor, conseguir chegar no fim do dia, parar de trabalhar às 5, 6 da tarde, porque sabe que está tudo organizado, conseguir resolver todos os BOs do dia no dia mesmo? Exatamente, né? Então, poxa vida, você tocou num assunto bem na ferida ali. Essas pessoas trabalharam tanto, superaram tanto, poxa, o que ela merece? Né? Onde ela merecia estar? Você já pensou nisso, empresário? Onde você mereceria estar nesse momento, né? Com a sua empresa, com a sua movimentação, com tudo que você tem de histórico, tudo que te trouxe até aqui, onde você mereceria estar, né? Acho que é uma reflexão que cada um, né, todo mundo deveria fazer para si mesmo, né? E, poxa, eu já recebi alguns feedbacks, né, de alguns clientes que colocaram a tecnologia assim, né? E, meu, assim, um cliente falou assim, cara, é impressionante a sensação de eu sentar na cadeira, dar 2 cliques, saber exatamente o que está acontecendo na minha operação, na parte das entregas, saber aonde eu preciso melhorar, com quem eu preciso falar, quem eu preciso cortar, às vezes, né? E pronto, você olhou, em menos de 5 minutos você já sabe o que você tem que fazer. Uhum. Inclusive com clientes, né? Olhar a operação. O cliente, ele precisa ser monitorado, ele precisa ser conduzido para a coisa acontecer da melhor maneira possível. E muitas vezes ele precisa de feedback. Não estou falando para queimar a ponte, né? A questão é de abraçar o cliente e juntos resolver o problema, né? Isso. E aí a gente está falando o quê? Que a informação ela diminui um pouco a ansiedade, diminui o estresse. Se você sabe exatamente o que está acontecendo, o que você precisa fazer, você vai ficar em pânico? Ou você vai lá e resolver o problema? Então, quando a gente está falando de merecimento, poxa, você pensa assim, numa pessoa que nadou, nadou, nadou. Será que ela vai morrer na praia? Será que ela vai ficar o resto da vida trabalhando 10, 12, 16 horas por dia? Ou vai chegar num momento que ela vai conseguir se estabelecer, né, conseguir colher, aproveitar, usufruir dos frutos, né, que ela plantou por tantos anos, né? E isso é também gestão de tempo. Como é que você está disposto a aproveitar seu tempo? Porque conheço muitos empresários que têm muito sucesso, que construiu muita coisa, mas não consegue usufruir daquilo que construiu. Porque ele não tem tempo. Vira escravo do trabalho. Tem gente que se diverte, que gosta do que faz, aí tudo bem, mas tem gente que gostaria de fazer uma viagem, gostaria de passar mais tempo com a família, com o filho, ver a criança crescer, o neto, né? Exatamente. Então, acho que isso é sobre merecimento também, né? E é interessante o que você está falando, né? Porque nós estamos numa mudança de chave no Brasil, né? Que é essa questão da interiorização, da logística, da velocidade da entrega, do nível de serviço cada vez mais alto. E, poxa vida,
Se você olhar a sua empresa hoje, como ela está hoje, né? Como você enxerga a sua empresa daqui a 2, 3, 4, 5 anos na frente, né? Você é empresário, pensa aí, ó, a sua empresa como está hoje e daqui a 5 anos como ela deveria estar, né? Por tudo isso que você passou, pelo merecimento que você tem, Pelo pelo esforço. esforço que você teve, né? Onde ela deveria estar? Né? É uma reflexão, acho que é bem legal você refletir nisso. Por quê? Porque o que te trouxe até aqui provavelmente não é o que te vai levar até um futuro. E tem outra lógica, né? Você está há um tempo já trabalhando, já tem um tempo de empresa. Será que a tua empresa deveria, se ela está como ela deveria estar? Será que você deveria ter tanto problema assim? E aí isso tudo se conecta, né? Porque se você tem um processo organizado, se você tem ali uma estrutura, se você consegue satisfazer o seu cliente, se você sabe quem é o seu cliente, e você tem ali uma roda girando, uma estratégia de vendas e uma forma de gerir isso, né? Que não adianta nada você vender para ter problema. Então, ao contrário, você tem uma forma de gerir eficiente, aí você vende para alimentar a roda. Aí as coisas fluem, né? Então, são peças do quebra-cabeça que, uma vez que você entende, você consegue ir juntando elas para você conseguir chegar no objetivo final, né? Que é um Então, sucesso, né? exatamente. E aquele negócio, né, Vitor? Poxa, se você quer crescer, quer uma empresa próspera daqui 5 anos, que é realmente o que você merece, né? O trabalho que você fez para chegar lá. Se você quer chegar a 5 anos naquele ponto que você imaginou, né, quando você estava fazendo a faculdade ou quando você iniciou a empresa, ali no comecinho, você imaginava um futuro próspero, imaginava uma questão, né, uma estabilidade econômica, uma estabilidade financeira para sua família, e, poxa, o que te trouxe aqui provavelmente não é o que vai te levar para o futuro. Você acha que precisa fazer alguma mudança? Ou seja, você, da maneira que você está hoje, daqui 5 anos, você vai conseguir chegar onde você imaginava que estaria quando você abriu sua empresa? Isso é um bom ponto. Ou então, será que você quer ter a estrutura que você tem hoje com mais clientes? Às vezes, que é a questão de ter clientes e problemas, né? Então, será que você precisa fazer mudanças? Quais mudanças será que seriam essas, né? Então, são boas reflexões, são boas reflexões. E eu acredito que todo empresário já foi um sonhador um dia, né? E se ele tem sucesso hoje é porque ele agiu, ele saiu da zona de conforto, ele se movimentou e fez as coisas acontecerem. Por que não continuar fazendo isso? Ok, é muito interessante, né? Então, reflexão para você, empresário, né? O que você tem que mudar hoje para conseguir um futuro próspero como você imaginou quando abriu sua empresa? Né? Se você continuar do mesmo jeito, você vai conseguir chegar lá? Com os mesmos problemas, com as mesmas situações, com os mesmos recursos? Você vai conseguir chegar onde você queria? Né? Então, essa é uma provocação bem bacana que passa exclusivamente aí por pensamento estratégico e principalmente em vendas, né? Acho que junto com essa reflexão você pode pensar também quem que vai estar contigo lá. Quem são as pessoas que vão te ajudar a chegar lá? Se você entende, se você já chegou na conclusão que você tem que fazer alguma mudança, você vai fazer tudo sozinho ou você vai ter especialistas que te ajudam, né? Então, na consultoria de marketing, por exemplo, a gente via várias empresas que já vendiam bem sozinhas. Mas quando colocou uma pessoa especialista para ajudar, ela vendeu muito mais, né? Então, às vezes, um mais um pode ser igual a três, pode ser igual a quatro, né? Porque os talentos, né, os conhecimentos, eles se misturam e se multiplicam. Então, às vezes, quando você trabalha com logística e você traz um parceiro de logística para te ajudar, você consegue ir mais longe em menos tempo. Então, fica também outro pensamento, né? Quem vai estar com você lá na frente? Você quer uma empresa que só te ajuda a resolver um problema ou uma empresa que vai te ajudar a resolver vários problemas, né? Que vai estar junto quando você precisar? É isso. Muito bacana. Vitor, olha, tem assunto aqui para a gente falar muito, né? Para a gente orientar e falar com o empresário ali,
para que ele evolua a empresa dele, para que ele venda mais. Só que a gente já acho que extrapolou o horário aí. Não é produção? Como é que tá aí, hein? Tá no limite. Não, acho que a gente também deu bastante coisa para refletir. Então, é isso. Mas foi bem legal o papo, bem interessante, assim. É o tipo de coisa que você tem que dar uma refletida e se cadastrar, né? Porque pô, até eu vou me cadastrar nesse negócio aí que você falou. Como que é o nome mesmo? É o Activium Supply. Entra lá no Activium Supply, vai estar o endereço aqui, se cadastra e seu nome vai começar a aparecer para grandes indústrias aí que fazem a diferença aqui no Brasil, tá? Nossa, isso é muito legal. Eu já vou mandar para todas as transportadoras que eu conheço, que isso é incrível. É muito bacana. Bom, Vitor, foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Essa conversa foi muito bacana, acho que elucidou muitas dúvidas dos empresários e a gente colocou lá uma pulguinha atrás da orelha de cada um, porque quem não vende não cresce. Quem não olhar para vendas não cresce. É verdade. Se você se você crescer sem gerenciar, você também pode ter muitos problemas. Então você tem que saber ter ali recursos para você conseguir fazer uma boa gestão e crescer com saúde, né? É isso aí. Obrigado, Vitor, pela presença. Valeu, foi um prazer. Volte sempre. Combinado, é isso. Obrigado, gente. Eu sou o Jefferson Sescon. Esse é o canal Tudo Sobre Logística. E não esqueça de dar seu like, curtir o nosso canal e compartilhe o vídeo, que esse assunto de hoje foi matador, gente. Compartilha, que é muito legal. Um abraço, até a próxima.